Se você viu o primeiro vídeo do canal, você deve ter percebido que a minha mesa estava desse jeito. Então, eu encontrei na Temu esse binder que tem 768 espaços e finalmente eu vou poder arrumar as minhas cartas. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e depois comenta aí o que você achou do vídeo. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Temu, que foi onde eu comprei o binder. Eu gosto sempre de começar com os monstros. Aqui no caso, essa pasta vai ser só para staples, que não estão nos decks, mas que são mais impactantes. Por exemplo, Ghost Mourner. Essa já vai na primeira página. Eu tenho uma terceira, mas ela está num deck, num side deck. Então ela vai ficar aqui. As irmãs, né, ficam juntas, claro. Esse é um binder que tem 12 espaços por folha. Ficam então 4 diferentes cartas expostas. Aqui os próximos monstros, se eu não me engano, são os que têm o efeito de caju. Esses eu gosto de colocar numa folha no meio, porque eles vão ficar todos expostos numa folha. Eu já vou começar os que têm os efeitos de caju, que são, né, de tributar monstros do oponente. E eu coloco assim numa folha, porque eles ficam todos aqui. Porque o caju são muitos e os outros monstros que também têm mais ou menos o mesmo efeito também são muitos. Lava o Golem, vou colocar embaixo aqui. Assim. Bom, acho que eu vou começar esse lado por esse grandão. Thunder King. O Gadalo, eu quero começar com ele por aqui. Aqui desse lado eu vou colocar já o Comungas. Próxima folha. Vou colocar o Dogoran aqui e vou soltar 2 espaços, por quê? Porque eu ainda quero completar a coleção de Kaijus. Continuando, essa vai ser a próxima. E aqui agora praticamente são staples aleatórias. Parallel Exceed, vou colocar ele aqui. Este é o Quarter Century que eu tirei no último vídeo. A Deacon Seca, vou colocar aqui. Essa aqui é uma staple, entre aspas, nova. Tem um efeito bacana, eu acho que ela é melhor para Mirror Match, mas ainda não testei. No Material. Então achei aqui mais uma irmã. Então essa irmã volta para a primeira página e já volta para aqui. A Ashe nunca fica na pasta, né? Que ela tá sempre no main deck. Essa também, a primeira é Quarter Century. Aqui já vem então o Fantasmei. Colocar a arte alternativa no meio. Colocar o Castira embaixo. O Veiler, vou colocar ele aqui. Vou colocar também a outra irmã aqui de uma vez. Então, Lancia. Mais uma irmã. Começar então pro Alpha. Lorde. Começar com o Trapiter, então, essa página. Deixa eu colocar essa Herald aqui. E aqui, nesse caso, vai acontecer igual lá num Kaiju. Eu vou pular um espaço para quando eu comprar o terceiro, eu já sei onde eu coloco. Aqui vem os Bestials. Os Bestials, calhar, não vão para a pasta. Então aqui vem a Kurikara. Vou colocar então os irmãos do Maxi. A Bevoadora pulando também o terceiro. Aqui eu vou deixar essas 3 vagas porque o Retaliate em si vai sair do meu side deck. Próxima página, então, vou começar com o Snacksea, que é o inseto novo. Vou pular 2 espaços, para quando eu comprar os outros 2, colocar aqui. Aqui já vou colocar o Misty Valley. Vou pular também um espaço, para quando eu comprar o terceiro já saber onde colocá-lo. Aqui nessa parte já sobrou alguns monstros que talvez eles não vão para essa pasta. Como o que, por exemplo, os bichos não vão, porque eles vão para um deck que eu tô montando. Começar a colocar os que eu tenho. Esse, por exemplo, esse eu tenho 3. Vou deixar esse aqui. Os outros 2 já estão no deck, mas o deck eu vou me desfazer dele, então já vou deixar o espaço para colocar junto aqui. Aqui, o Papai Noel.
vou colocar embaixo. Eu só tenho um, vai ficar só um mesmo. Pancatrops. Pode usar 2, então vou deixar 2 aqui. Então essa página pula isso, que é para completar a coleção. Eu vou colocar esses irmãos juntos, assim. Apesar de só poder usar um, vou deixar junto, porque né, a gente nunca usa eles separados. E o driver vem logo aqui. Fica a família toda junta. São cartas aleatórias, que também podem ser consideradas como staples. Então os grandões eu vou colocar assim. Essas calhar não vem pra aqui, vai também pro deck que eu tô montando, que ela também é um dragão. Assim já fica certo. Banshee. Eu vou pular essa folha, porque se eu tiver que adicionar aqui mais cartas, eu não preciso tirar tudo que tá pra frente e começar tudo de novo. Então eu pulo essa, e na próxima página eu já começo cartas mágicas. TTT é logo a primeira, nem sempre tá no deck, nem sempre tá no side. É uma carta obrigatória de ter, muda jogos. Crossout também é muito boa. Salesman também é uma espécie de crossout. Eu tenho 3, mas não tô vendo aqui as outras 2. Mas vou pular já o espaço delas. Dark Ruler. Small World aqui. XYZ Core. Carta boa contra Purrely. Ou qualquer outro deck de XYZ. Uma staple que veio em Infinite Forbidden. Se resolve é bom, se não resolve foi uma interação a menos. Essa não é bem uma staple, mas se algum dia eu montar algum deck com Macrocosmos, já é uma carta bem boa. Próxima página, então, Extravagance, começa por ela, vou colocar diferente no meio. Acho que aqui já pode vir da dualidade, da avareza. Aqui já vem um Goblin. Essa é bem antiga, tá até destruída, coitada. Então, Might Control. Unexpected Die, se calhar é uma carta que vai vir em jogo agora, com o vindo o suporte lá dos Gigoburios. Já apareceram as cartas que teoricamente eu tenho só uma. Mas, por exemplo, Cosmic Cyclone. Eu tenho 3, mas 2 estão no side deck, então vou colocar uma aqui, vou pular 2. A Herald vem pra aqui, também salto 1. Quando eu comprar a terceira, já sei pra onde vem. Libertar Almas vem aqui. Quando eu conseguir a terceira, já sei pra onde ela vem. Também vem pra aqui, salto 1. Harmonic Fusion também tem 3. Mais uma tá num deck. Pulo aqui um. Essa só pode usar uma. Então, essa aqui, se calhar, fica um pro fim. Então, vamos aqui pro segundo. Essa Blinkout também é uma staple. Legacy of Destruction. Kaijuri Slumber também. Carta boa. Board Breaker. Bom pra quem usa Kaiju no deck. Então, as cartas de fusão eu também costumo deixar elas todas juntas. Os books também. Então, as cartas de fusão. Vou começar pela clássica. Fusão com a arte do anime. Muito bonito. Fusão substituta. Embaixo eu vou com a Super Poly. Red Fusion. Vem já aqui para a próxima página. Fazer Dragon sem ficar locado. Mas é difícil usar ela. A Fusion Deployment. Ela não é exatamente uma carta de fusão, mas está mais ou menos na temática. Então ela fica aqui junto. Pronto, eu acho que não tem mais uma carta de fusão. Então aqui vem o Shadow's Light. Começar então essa página já com os books. Então Book of Moon, primeira página. Esses são da Gold, estão bem bonitos também. Eclipse vem embaixo. Lunar. Backdoor. Ela vai entrar num deck que eu vou fazer na próxima coleção, mas eu vou deixar ela aqui para eu saber exatamente onde ela tá. Ultimate Slayer. Enemy Controller. Esse é Platinum Secret 2, eu preciso trocar essa para fazer o trio bonitinho. Alor também vem aqui. Piri Reis. Aqui só tem uma, mas eu tenho várias espalhadas nos decks. Então as gotas, vou já colocar por aqui.
Bom, aqui agora são cartas que só pode usar uma ou só quero mesmo ter uma. Essa aqui, por exemplo, essa eu vou trocar ela de lugar, que ela é uma carta de fusão. Essa Shadow of Light para aqui. Vou deixar essa aqui. Essa aqui eu quero ter 3. Vou começar a colocar então as que pode usar mais de uma, mas que eu só quero ter mesmo uma. Essa aqui até vem para aqui que eu quero ter 3. Vou pular então aqui esses 2 espaços. Então essa aqui também, se calhar eu quero ter 3. Então essa vem para aqui. Essa eu quero 3 também. Carta boa para deck de Dark. Essa aqui também eu quero ter 3. Então já vou começar a dispor essas aqui, que aí só usa mais uma página da próxima. Pulo essa, no mesmo caso, se eu precisar adicionar mais cartas, eu não preciso tirar tudo. Agora vem para as Trap Cards. As Traps são menos cartas que eu tenho, então essa vai ser mais rápida. Evelyn Match. Aqui também não tem muito uma ordem, é literalmente só colocar. Macrocosmos. Aqui segue o mesmo padrão. Não limitada, semi-limitada e limitada. Essa reino vermelho vem para aqui. Eu quero ter a terceira dela, então vou pular essa. Essas eu quero ter mesmo 2. Muitas traps, né? A gente não usa mais que 2 no deck. Micro Force. Colocá-las juntas. Então essa eu quero ter uma mesmo, para usar ela com a Rafflesia. Com as Floodgates. Colocá-las juntas. Devia ter pensado nessa aqui. Vou trocar essas duas. Essa aqui também eu só quero ter 2. Não preciso mais que isso. Vou colocar ela para aqui. Aí, mais 2. E aqui, na verdade, essa eu acho que eu quero ter 3. Então nós vamos ter que trocar todas essas. Então, salto esse. Então essas duas também saem daqui. Essa vem para aqui. Então vou colocar uma aqui, para não ficar estranho. Olha o Zóio que entra aqui. Eu vou pular então essa parte e essa, vou para a próxima. Aqui eu já começo monstros de extra deck. E eu faço de acordo com o lançamento. Então, fusão, sincro, XYZ e link. E aqui eu gosto de manter também um padrão de nível, né? De nível ou de rank, do menor para o maior. Então aqui já tá, as fusões já estão separadas. Aqui não tem muita coisa, é só mesmo fazer por nível, do menor para o maior. Como algumas cartas do extra deck eu tenho repetida, eu vou tirar as repetidas, que eu não quero comprar mais um binder no futuro. Próximo. Os alvos de Super Poly. Esses dois eu sempre tento deixar junto. Vou pular esses dois, caso eu precise colocar mais alguma fusão aqui depois. Monstros 5. Também já estão separados por nível, do menor para o maior. Lembrando que nesse binder não tem cartas banidas, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de cartas banidas. Os dois Chaos, sempre tento deixar eles juntos. Nesse caso aqui eu tenho 2, então eu vou deixar só o Quarter Century na pasta.
Tem 2, então salta fora. Aqui também tenho 2. Vou tirar o Ultra, deixar o Secret na pasta. Bom, aqui então acabaram os monstros Synchro. E vamos para os XYZ. Também já está separado do rank do menor para o maior. 2, um salta fora. Também tem 2, um salta fora. Dante também salta um fora. Banshee Secret, tirei no último vídeo. Dragão Tornado também tem 2, então um salta fora. Rafflesia, essa é quarta Sentry e a outra é Secret, então a Secret salta fora, fica só a quarta Sentry. Bahamut, essa é quarta Sentry. Collector, então fica a quarta Sentry e a Collector salta. Então aqui o Utopia tem um Ultimate e um quarta Sentry, não sei qual que fica, se calhar fica o Ultimate. Esse tem 2, então sai um, são os 2 da mesma coleção. Então, acabaram aqui o Exceed. Vou pular então esses 4. Começar então com os monstros Link. Acho que é o que tem mais. Então, aqui já vem para os Link 2. Então, agora tem as Charmers, que eu vou deixar elas todas juntas. Aqui, ó. Então, aqui. Mas aí eu vou fazer que nem os outros. Vou simplesmente pular o espaço. Elas são 6. Vou pular 2. Vou colocar já 2 cartas aleatórias de Romulus. Essa carta não é staple, mas eu acho a arte dela bem bonita, então ela fica na pasta principal. Vou colocar o dragão debaixo do dragão. Aqui eu gosto de deixar esse junto com o irmão dele, que é rank 3. Porém, eu também gosto de deixar os pesadelos todos juntos. Nesse caso aqui não vai dar. Vai ter que ser assim. Então 2, 2 e 2. 2 aqui já vai pular. Então esse sai pra fora. Esse fica assim. Então fica aqui 2, 3. Vou colocar os outros de nível 3. Vou tentar fazer com que esse fique aqui assim. The Cold Stalker tem 2. São os 2 Ultra. Vou tirar então da Rarity Collection. Então aqui já começou os links 4. O Firewall tem um Secret, que foi a primeira versão dele, se eu não me engano. Nesse caso eu vou deixar o quarta Century. Lembrando que algumas dessas cartas aqui eu já tenho repetida e estão em decks. Por exemplo, o The Cold Stalker With Soul eu já tenho num deck. O Access Cold Stalker eu também já tenho num deck. Mas ficam na pasta caso eu precise mais de um. O Boros Sword e o Reload eu sempre deixo junto também. Os Topológicos também.
Yuja. A carta nova de Ritual Bicho eu deixo aqui. Daqui a gente já pula então pros links 5. Tem 2 Firewalls. É um da Mega Team desse ano e um da SIAC. Acho que vou deixar o da SIAC, que é o Siglet original. Então essas são as cartas que vão para um outro binder, que elas são cartas repetidas ou que vão para decks. E ainda me sobraram 3 folhas. Bom, minhas considerações finais do binder. Me parece muito bem feito, muito bem acabado, tem bastante espaço. Assim do jeito que tá, com bastante carta. Não sei como vai ser, se tem que ser com os próximos dias, mas me parece bem feito. Vou fazer um apanhado geral agora, pra vocês verem.